Ó, vou mostrar então aqui para vocês como que eu faço para usar o ChatGPT usando essa parte aqui que eu mandei para vocês, né? E o prompt também e essa planilha. Então, a primeira, essa planilha, tem que vir aqui, fazer uma cópia. Eu vou fazer aqui usando o da Koga, que eu pedi para ela aí, então eu vou usar o dela de base. Então eu dupliquei essa planilha e vou usar aqui, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para o chat. Então eu vou pegar exatamente isso daqui, ó. Ó, a gente tem vários públicos aqui, né? Tem 3 públicos, que são públicos diferentes, né? Então eu vou escolher depois um público desses. Não vou trabalhar os 3 de uma vez. Eu vou escolher um dos públicos para a gente conseguir trabalhar individualmente, né? Ter clareza de quem que eu estou falando um por um. Então vamos pensar aqui, ó, que esse público aqui, que é o público de pessoas comuns que têm vontade de construir sua casa. Então vamos trabalhar aqui, ó. Quais são os desejos que esse público tem. Aqui era bom colocar mais coisas, né? Não só isso daqui. Mas eu vou colocar só isso para ver que também funciona. Vai funcionar bem. O que você deseja comunicar? Então eu vou pegar lá o sol. Beleza, então eu preenchi tudo aqui certinho. E agora eu vou mandar para o chat. Ó, então vamos lá. Ele sugeriu algumas coisas. Então, primeiro, destaque da experiência e metodologia exclusiva. Ok, então, 7 razões para confiar no escritório dela. Rios, apresente metodologia exclusiva da Koga Containers e como ela resolve as principais dúvidas e histórias dos bastidores. Ok, soluções para as dores específicas. Como garantir conforto térmico e acústico em construções com containers. Legal. Aqui, gente, são ideias, né? Então, com base nisso, eu vou começar algumas ideias como garantir conforto térmico e acústico. Container acústico. E aqui eu vou falar a ideia, tipo, o resumo do conteúdo. Explicar. Eu começo assim. Então, eu jogo primeiro o que é o assunto e uma ideia do conteúdo, tá? Depois eu volto e vou trabalhando. Então, eu vou, principalmente quando eu não conheço do assunto. Se eu já conheço, para mim já está claro, é muito mais fácil. Mas ou dessa parte de arquitetura da Koga eu não conheço, então eu vou indo parte por parte. Então vamos lá. Perguntas frequentes sobre construção do container. Ok, aí eu posso pegar isso daqui, ó. Perguntas frequentes sobre construção com containers e eu vou trabalhar agora com o chat sobre isso daqui. Então eu vou pegar aqui e perguntar para ele. É possível manter uma construção de container confortável em relação ao calor, frio, barulhos externos? Ó, isso daqui já é esse conteúdo aqui, né? Eu vou responder isso daqui. Então, esse conteúdo, eu não sei ainda o que eu vou usar para responder esse conteúdo. Eu vou pensar depois. Qual a durabilidade de uma construção feita de container? Ela é resistente? Ó, legal. Então, vou colocar aqui. Assunto, resistência. É preciso fazer uma fundação especial para esse tipo de construção? Construções de containers são seguras em caso de ventos fortes e terremotos. Aqui a gente pode trabalhar isso e também segurança. Então a gente pode trabalhar esse conteúdo depois, 2 coisas. Segurança de ladrão e também um conteúdo disso de climáticas. No caso aqui, construções com containers são mais baratas que construções tradicionais? Em muitos casos, sim. Os custos são reduzidos em comparação com a construção, especialmente em relação ao tempo e material utilizado. Contudo, o valor final depende da personalização e acabamento escolhido. Ok. Então, uma das ideias aqui é para quem que você vai... Qual é o seu público principal? Eu quero trabalhar com um público... Que nem eu vi um vídeo seu que você mostrava um projeto bem doido. Tinha, acho que um helicóptero dentro, não lembro. Uma moto. Agora eu não lembro o que era exatamente, que estava dentro da casa, né? De container. Então, tipo, para esse público, importa isso? Se é mais barato ou não? Não importa, para ele tanto faz. Não é o problema, esse público não tem esse problema. Então, quem que é o público? Se o público que você está trabalhando, a questão financeira é um ponto importante, então esse conteúdo é importante e aí é legal que seja mais barato do que a de alvenaria. Mas se não for, tudo bem. Então, a gente não vai trabalhar necessariamente na questão de ser mais barato ou não, mas sim no tempo. Muito provavelmente é muito mais rápido para fazer essa construção com um container do que uma alvenaria. Então, entra essa parte do tempo que leva para fazer isso, né?
Então aqui, esse é um conteúdo que a gente vai colocar aqui de custo-benefício, que se é mais barato, pensando nesse público que, tipo, sim, é mais barato, compensa mais. É fácil encontrar profissionais capacitados? Aqui eu vou falar sobre parceria com a Koga, porque pelo que eu entendi vocês têm pessoas para indicar para fazer isso, né? É possível personalizar o design e acabamento de uma construção de container? Aqui, ó, é um conteúdo legal para mostrar, né? Mostrar projetos finalizados. Que o cliente mostrar como o cliente quis, o que ele pensou, que vocês fazem projetos, vocês desenham, não sei se desenham mesmo, né? Tá, beleza, né? Deu para entender isso daqui. Agora vamos para o resto que tem aqui. O que mais ele trouxe? Aqui a gente estava, né? Estilo de vida sustentável. Compartilhe cenas de projetos prontos. Isso daqui é uma coisa, ó, cenas de projetos prontos da Core Containers. Antes e depois, isso sempre é legal quando seu negócio der para fazer uns antes e depois, né? Então, vou colocar ali. Ó, isso daqui é muito importante, feedback de clientes. Educação, os 5 maiores mitos sobre construção de container. Beleza? A parte de mitos é bem interessante. Enfim, e assim por diante. Então, assim que a gente vai pegando todas as ideias daqui, é só para direcionar, tá bom? Então, tudo que eu vou pegando aqui é para direcionar. Agora eu vou trabalhar mais aqui dentro. Se eu já conheço isso, eu posso trabalhar sozinho aqui dentro. Então, container tem isolamento acústico? Esse é o tema, beleza? Vou falar sobre o que sobre isso? Vou falar sobre quebra de crença. Porque, pelo menos o que eu imagino de um container, a parede é fina, tudo que acontece lá fora eu vou ouvir lá dentro. Então, eu vou trabalhar com uma quebra de crença. Então, a mensagem principal que eu quero trazer com isso é que é uma construção em container com um bom isolamento acústico, funciona muito bem. Beleza? Qual que é o gancho que eu posso fazer? Qual que é a ideia desse conteúdo? A gente pode fazer esse conteúdo num formato de Reels. Aqui no gancho, a gente pode trazer uma ideia até do vídeo em si. Vamos dizer que se você tem esses lugares, que pelo que eu entendi vocês têm, mostrar isso acontecendo. Então, tem 2 jeitos de fazer isso, né? Que eu pensei agora. Você começar o vídeo dentro do container, sendo que está tipo, no centro de uma cidade, por exemplo, e aí você mostra lá dentro como se o som que você está ouvindo é muito silencioso. E a hora que você abre a porta e sai, entra todo aquele barulho para a gravação. Mas talvez o contrário seja muito melhor, que é você fora do container, então o container vai te chamar a atenção, e você falando, tipo, vou mostrar para vocês quão acústico, o quanto um container ele segura o som tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora, por exemplo. E aí o que você pode fazer é tá gravando isso fora do container, né? E aí a hora que você abre a porta, lá dentro tá um som estourando. Então as pessoas que estavam do lado de fora não ouviam nada. A hora que você abriu a porta, começa a ouvir. A hora que você fecha a porta, não ouve mais nada. Então você mostrou para as pessoas que é sim, que o container ele tem sim isolante. E daí depois você pode mostrar isso em outros conteúdos, o como disso. Então ali você simplesmente vai comprovar isso. Aí você vai colocar um gancho. O gancho aqui é a cena é um gancho e o outro gancho é você falando. Outra coisa que pode falar aqui é, por exemplo, vou te mostrar que o que acontece lá dentro fica lá dentro, ou seja, o barulho que você faz lá não vai sair para fora. Então, basicamente é isso. Aí agora eu venho aqui no resumo do conteúdo. É possível manter uma construção de container confortável? Calor, frio e barulhos? A gente pode criar outro conteúdo de calor e de frio, mas a gente também pode falar por aqui. Então, você vai falar qual a sua ideia desse conteúdo aqui. Você pode descrever aqui. Então, existem materiais próprios para isolamento que são utilizados e tal. Então, aqui você vai trabalhar aí o conteúdo. No final, o que você vai falar? Vamos supor que você quer vender isso. Então, você pode falar assim... Tipo, eu não sei o quanto tempo demora, mas você pode fazer uma CTA de tipo, me manda uma mensagem aqui que eu vou te explicar como você pode ter a sua casa totalmente finalizada ainda esse ano. Tipo, pô, imagina, em 2 meses é possível construir? Não sei o tempo que demora, né? Mas é uma CTA que vai chamar a atenção da pessoa para ela querer fazer, tá? Então, basicamente é isso. Beleza, ó, próximo, resistência e durabilidade. Qual a durabilidade de conteúdo? Então, aqui você pode mostrar a quebra de crença. Por exemplo, as pessoas acreditam que não tem durabilidade por ser um material, acham que é um material frágil, mas daí mostrar que é um material muito mais resistente às vezes do que as outras coisas que as pessoas trabalham, né? Então,
a ideia dessa abordagem é a gente trabalhar cada um dos pontos de maneira como as pessoas pensam. Então, se as pessoas pensam dessa forma, a gente vai ir contra isso. Então, um gancho para isso seria, não sei se é real, mas seria uma casa de container é mais resistente do que sua casa de alvenaria. Tipo, será que é real isso? Deve ter os pontos, né, que é mais resistente. E quais são os pontos mais resistentes? Por exemplo, na chuva. Às vezes uma casa de container é muito mais resistente à chuva do que uma casa de alvenaria, porque a casa de alvenaria, telhado, vários lugares a gente vê que fica pingando e não sei o que, é um ponto. Outro jeito que você pode trabalhar isso daqui, outro gancho, né, é mostrar, vou aumentar aqui, mas não aumenta, né, tipo, cria outro conteúdo, eu só vou aumentar para... Mas eu criaria outro conteúdo que outro gancho poderia ser mostrando uma foto de uma casa de alvenaria. E aí você fala, com certeza na sua casa tem alguma parede trincada igual essa. Numa casa de container você não tem esse problema porque ela é muito resistente e muito segura. E dura muito, enfim. Ó, vamos pegar aqui a fundação e estrutura, por exemplo, para fazer um conteúdo de carrossel. Então a gente vai trabalhar aqui num carrossel. Vamos trabalhar isso lá dentro do chat? Ó, então aqui eu coloquei, cria um conteúdo no formato carrossel para Instagram no máximo 10 pessoas. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu já estou dando um modelo, né, do que eu preciso, um carrossel, no máximo 10, sendo específico, 10 slides. Por que 10 slides? Porque mais do que isso a gente não consegue impulsionar lá, né, patrocinar. O que eu quero ali? Ó, o roteiro, né? O objetivo e o roteiro, falando sobre a diferença de fundação de uma casa da outra, de container de alvenaria. O objetivo é que esse conteúdo mostre para as pessoas que desejam construir sua casa, perceba uma opção de container tem mais um custo-benefício maior, tanto financeiramente quanto... Beleza, então eu já tenho uma ideia. Eu não preciso aqui focar tanto no público, porque a gente já falou quem são os públicos e aqui eu já falei que o público que eu estou trabalhando é quem quer construir a casa, né? E ele vai te dar uma sugestão de conteúdo. Agora a gente vai trabalhar essa sugestão, como que a gente pode melhorar ela, né? Ó, então aqui ele criou uma opção com várias coisas aqui para mim, né? Ele trouxe para mim que ela é uma das partes e mais custosas de uma construção. Ele deu uma introdução falando que a fundação é uma parte importante e custosa, que a fundação de casa demora e também ele usa um tipo mais complexo e que a fundação de container é mais simples e rápida. Ela usa uma estrutura mais leve e modular. O tempo, que isso vai ser muito mais rápido de fazer, a parte da economia, a parte de sustentabilidade, versatilidade. Ó, então nesse conteúdo a gente poderia tirar várias ideias até desse único carrossel, que ele faz uma comparação entre os dois estilos. Ele fala sobre o tempo, sobre economia financeira, sobre redução de desperdício. Então a gente pode criar um conteúdo para cada um deles e postando aos poucos. Ou seja, a gente pode colocar aqui, criando conteúdo sobre redução de desperdício, tempo de obra, economia financeira. Então a gente foca cada um dos conteúdos em uma coisa específica, né? Mas vamos trabalhar nesse daqui na parte de transformação agora, né? Do prompt. Então vamos transformar isso daqui. Ó, vamos ajustar esse conteúdo para ser mais direto, tendo as seguintes partes: comparação inicial entre o tempo de obra e economia financeira. A gente não olha, por enquanto, essa parte de título e tal, porque esse título que eles dão, eu nunca gosto desses títulos, eu gosto de sempre eu pensar. Eu posso pedir para ele me dar sugestões, mas eu gosto de pensar nos títulos. Beleza? Então, vou trazer isso daqui, não é tanto para isso, né? Essa parte do resumo. O ideal aqui é só para ter ideias, né? A parte de conteúdo você pode colocar em outro lugar, mas eu vou por aqui. Então, eu vou trabalhar aqui, fundação e estrutura. Vou criar aqui. Então, beleza, a gente tem aqui já o tempo de obra de alvenaria, depois o de container, economia financeira de alvenaria, depois de container, uma conclusão e tal. Então, aqui a gente vai trabalhar. Esse é um slide, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Beleza? Ok, então já tenho o meu conteúdo. Agora vamos fazer o gancho. O que eu vou fazer? Qual vai ser o gancho do meu carrossel? Eu vou pedir para o chat. Eu tive uma ideia aqui, mas eu vou pedir para o chat. Vou falar para o chat assim, ó. Não sei se é método que fala, né? Eu vou pedir algo mais curto e eu quero mais ideias. Nossa, a gente pode trabalhar muito com o problema aqui, né? O problema é uma coisa muito boa. Por quê? A construção tradicional demora, dá dor de cabeça. Descubra uma alternativa. Então
Tipo, quer construir mais. A gente pode trabalhar isso. Esse daqui, ó, foi uma ideia. Não necessariamente a gente vai trabalhar aqui. Então eu pego essa ideia e jogo para cá. Não tem nada aqui ainda. É uma ideia de gancho que me apareceu aqui. Então eu vou trabalhar em outro conteúdo. Não vou perder essa ideia, mesmo não encaixando nessa. E aqui nessa ideia, então, eu vou trabalhar outra coisa. Beleza? Ele deu alguns aqui, mas eu pensei em um que é... Não sei quanto custa, né? Qual a economia que teria. Mas imagina, aí vamos trabalhar com ele para ele ajudar a melhorar esse gancho, que vai ser... Pensei em um gancho. Economize 60% construindo sua casa. Tipo, pô, imagina o cara que tá rodando lá o feed que quer construir. Aí ele vê, economize 60% construindo sua casa. Aí você, pô, como? E aí você vai mostrar esse como com base na fundação já, né? E se a pessoa tiver interesse, aí você usa o CTA. Se você quiser saber como economizar ainda mais, como continuar economizando, como funciona esse modelo, entre em contato com a gente. Então você só está dando um conteúdinho, você não precisa ensinar tudo, você está dando um conteúdinho. Quer saber mais? Quer saber como você continua economizando? Você viu, eu te mostrei que na fundação você já economiza. Quer entender mais? Entre em contato. Ó, construa sua casa com até 60% de economia usando containers. Ok. Fundação da casa. Economiza até 600%. Casa própria, sem gastar tanto, economiza a fundação de containers. A fundação é cara? Saiba como reduzir. Ó, a fundação é cara? Saiba como reduzir 60% dos seus custos. Nem precisa falar dos containers ainda. O container vai ser algo de surpresa no final, sabe? Tipo, você pode passar ali o conteúdo falando... A fundação da casa é uma das coisas mais caras que tem na alvenaria, que precisa fazer buraco, precisa de mão de obra, demora muito tempo, precisa disso e tal. Aí você dá todos os pontos. Aí você fala assim, mas tem uma coisa que é ainda melhor. E daí você trabalha, tem um método novo. E aí você pode trabalhar com o desejo, tem um método novo e a curiosidade. Tem um método novo no Brasil, que já faz muito sucesso na Europa, sei lá se faz, né? Mas tem que fazer em algum lugar. Já faz muito sucesso na Europa ou na América. E eu vou te mostrar como você consegue economizar 60%. Pronto. Então eu vou usar essa aqui. Construir sua casa com economia real. 60%. Então beleza. Então aqui eu tenho agora a fundação. A fundação é cara, né? Você pode colocar assim, a fundação é cara, né? Saiba como reduzir 60% dos custos na sua construção, na sua obra. Beleza? Não sei se ficou totalmente claro, mas geralmente é assim que eu trabalho. Eu vou jogando as ideias, eu gosto até de fazer isso no papel, então eu vou escrevendo as minhas ideias no papel e depois eu vou organizando essas ideias. O negócio tem ideia que já vem pronta, que você já sabe tudo o que é, mas tem ideia que não. E eu uso as abordagens como maneira de direcionar melhor essa ideia. Por exemplo, um problema, eu posso pegar um problema comum, a fundação pode ser um problema comum. A trinca lá é um problema, é um conteúdo de problema. Então você pode pegar um problema comum e trabalhar esse problema com a solução que você tem. Beleza? É muito mais fácil fazer quando você já entende do assunto. Para vocês fazerem isso vai ser muito mais simples porque vocês já sabem qual a solução que vocês têm. O que vocês precisam ter muita clareza é quem é o público que você está falando e pensar como esse público, qual o produto que você quer oferecer. Por exemplo, no caso aqui da Koga, ela quer fazer no futuro um curso. Beleza, fazer um curso no futuro. Mas agora, esse conteúdo aqui é do curso ou é da venda da ideia para uma pessoa que quer construir uma casa ou é para o investidor? É diferente uma coisa da outra. Então você pode criar até uma outra aba aqui e falar, tipo, colocar aqui qual que é o público consumidor final, investidor ou de curso online. E daí cada um deles você cria conteúdos. Tá? E aí eu quero mostrar outra coisa que é assim, você pode pegar um conteúdo específico e trabalhar esse conteúdo em várias abordagens. Então a gente pode pegar lá um conteúdo sobre o isolamento e trabalhar isso como um problema. No seu caso ainda, sempre comparando a alvenaria com o container, né? Aí depois de desejo, você pega o mesmo assunto e tenta criar um desejo. O mesmo assunto quebra uma crença, o mesmo assunto uma polêmica. E aí você cria, dentro de um mesmo assunto, vários conteúdos. E esse é o segredo do negócio. Isso que faz você estourar aqui na quantidade de conteúdos. Você pega o mesmo tópico, o mesmo tema e cria um conteúdo para cada abordagem. E depois você ainda pode criar um conteúdo para cada
formato, né? Você pode criar um conteúdo para Reels, depois um conteúdo para carrossel, um conteúdo de vídeo no YouTube, um conteúdo para o blog, usando o mesmo tema. Então você cria vários conteúdos sendo o mesmo tema, tá? Beleza, espero que ajude aí vocês.